Bom, gente, estamos aqui novamente na Jantzen and Associates. É sempre um prazer estar aqui e trazer as falas do Dr. Chris, que sempre traz muitas dicas importantes para a comunidade brasileira. Isso mesmo, você que precisa de ajuda nas áreas de acidente no trabalho, acidentes de carro, disputas em negócios, direito imobiliário, fraudes e cobrança comercial, nós indicamos sempre Jantzen and Associates. Chris, good morning. Good morning. Good to see you again, my friend. Nice to see you, and welcome to our nice office in downtown Boston here. Thank you, Nice to see your wife as well, and Roberto. E Roberto é o nosso querido técnico em We tecnologia. have Gus with ourselves today, too, from my office. E nós vamos ter hoje o Gustavo fazendo a tradução. Aliás, no escritório do Dr. Chris Jantzen, você tem essas facilidades. Você tem dificuldade com inglês? Fique tranquilo, porque aqui tem o Gustavo, tem a Carla e você vai ficar em casa. E o mais importante é que tenhamos um advogado como o Dr. Chris Jantzen, indicado desde 2016 anualmente entre os 3% melhores advogados do estado de Massachusetts. Não é pouca coisa não, gente. É muita competência. Então, hoje vamos deixar de lero-lero, né, como se diz no nosso português, e vamos falar de infrações à lei de condução. E Dr. Chris Jantzen alerta em relação a conduzir veículos aqui no estado de Massachusetts, onde as leis são rigorosas, Dr. Chris. Well, let's talk about driving law violations today and how serious they can be. Então vamos falar hoje das infrações de motoristas dirigindo carros aqui no estado de Massachusetts. The Massachusetts State Police takes your driving offenses very serious, and that's why you need a good lawyer. Ele fala que aqui no estado de Massachusetts, a polícia do estado é que conduza essas violações de motoristas, e é muito importante ter um bom advogado igual o Chris Jantzen. What we want to do is help your listeners so they don't make the mistakes that makes them wind up in handcuffs. O que o advogado Chris Jantzen quer fazer é ajudar as pessoas, a comunidade brasileira, a saber dessas leis e fazer as coisas espertas quando dirigindo o carro. So I'm in court at least twice a week now. So I see this with every different court in the Commonwealth. So I know what I'm talking about. And it's good for you to listen to what we're talking about here today. O Chris Jantzen está no tribunal 2 vezes por semana e ele sabe o que está acontecendo dentro dos tribunais e ele sabe a importância de ter um bom advogado. So sometimes our friends who are listening right now might get caught for drunk driving. It could happen to anybody. Ele fala que algumas vezes os brasileiros na comunidade eles são parados pela polícia para dirigindo bêbado, e isso é um problema aqui no estado. What they need to understand is that if they get arraigned, their license after arraignment is usually suspended for 180 days because they didn't take the breathalyzer. O que os brasileiros não pensam é que quando que eles vão na primeira audiência no tribunal, é que a carteira deles são suspensa para 180 dias. E isso é uma coisa que eles não sabem nesse momento. Good job, Gus. So while they're suspended and waiting for their case to be fixed, they can't drive. Então, quando que a carteira deles são suspendidos, eles pensam que eles conseguem dirigir ainda, mas o que o advogado fala é que eles não conseguem dirigir nesse momento quando que a carteira está suspendida. Here's why they can't drive. Ele fala, por isso que eles não podem dirigir. See that 6 fingers plus a 0 makes 60? Ele fala, 6 dedos mais 1 0 faz 60. 60 days in jail if the trooper catches you driving after your license was suspended for drunk driving. Ele fala que a pessoa que a polícia que dirigiu quando que a carteira deles estão suspenso, que eles podem botar a pessoa na cadeia 60 dias. That's why you need a good lawyer and somebody who's familiar with not only the legal system, but with the courts and the judges, and that's who I am. Então ele fala, por isso que as pessoas precisam de um bom advogado, igual Chris Jantzen, que entende o sistema do tribunal aqui em Massachusetts. Let's run through what you're facing every time you get in a car. Então vamos andar no processo toda vez que você entra dentro de um carro.
If you were caught drunk driving the first time, you could get a 45-day loss of license. Se eles param você dirigindo bêbado a primeira vez, eles podem suspender a sua carteira 45 dias. If you plead out, you have to go to 16 weeks of drunk driving courses, which is once a week. Se você entrar em um acordo com o tribunal, você tem 16 semanas de um curso que tem que fazer de dirigindo bêbado. You also face about $2,000 total in fines. E também essa pessoa, eles vão encontrar $2.000 de multas. Now, a common misconception is this. The 45 days comes from the court, right? A coisa que as pessoas não entendem é que esses 45 dias vêm do tribunal. The 180 days comes from the registry because you didn't take the breathalyzer. Those are added together. They're not put together. So it's 45 plus 180. Então, ele fala que, juntado com esses 45 dias, tem os 180 dias também, por causa a pessoa falou que eles não querem fazer o bafômetro. Então, esses 45 dias e 180 dias, eles botam junto e esse total tempo é que a carteira é inválida. So be careful out there because now we're coming up on Thanksgiving, on Christmas and holidays. You might have a few too many drinks. Be careful about there because you could get caught for drunk driving. Então, ele fala com Natal, já chegando o Thanksgiving, ele fala para as pessoas terem muito cuidado dirigindo, porque esse tempo é quando que as pessoas estão bebendo mais. We advise people to never take the breathalyzer because it's not reliable. Eles falam para todo mundo para não fazer esse bafômetro, porque esse sistema algumas vezes tem uns problemas que não dá certeza que a pessoa estava bêbada ou não. Now, there is different penalties if you're caught twice in 10 years. That means you're a problem drinker. Ele fala que tem outros problemas se a pessoa, se a polícia para a pessoa 2 vezes através de 10 anos, que daí é mais ruim para a pessoa, claro. So if you're caught twice in 10 years, you're going to be looking at a 2-year loss of license. Então, se a pessoa está parada 2 vezes entre esses 10 anos, essa pessoa tem um julgamento contra eles que eles vão ter a carteira suspensa 2 anos. You can ask for a hardship license within 1 year, but sometimes they make you serve the full 2 years. Ele fala que algumas vezes as pessoas podem pedir a carteira deles de volta através do hardship, que é um testamento deles que eles precisam a carteira para dirigir, coisas assim, mas é só depois de 1 ano que você pode fazer isso. But the major part is you have to do 14 days in the drunk driving hospital. Ele fala que a coisa mais séria nisso é que essa pessoa tem que fazer 14 dias no hospital porque eles dirigiram bêbado. If you're caught a third time in 10 years, don't even ask what the penalty is. Ele fala se a pessoa é parado 3 vezes através de 10 anos, não é para pedir o que acontece, que, claro, é muito ruim. It's a minimum 150 days in jail. Que é um mínimo 150 dias na cadeia. 5 to 8 years loss of license. 5 a 8 anos com a carteira perdida. So the moral of the story is to be careful out there drinking and driving around the holidays. Ele fala que o moral da história é que para ter muito cuidado dirigindo perto do tempo agora, perto do Natal. And we want you to wait for our next show, which is going to be about Worker and Family Mobility Act, which is the way by which the registry is giving licenses to people who are undocumented. Ele quer que você espere para o próximo show, que nós vamos falar sobre a nova lei chamada Work and Family Mobility Act, que está dando as carteiras para as pessoas sem documentos aqui no estado de Massachusetts. So we hope this was informative. Então, nós creio que isso dá boas informações para a comunidade brasileira. Pois é, gente, que informações, né? Por isso, realmente, nós estamos sempre aqui com o Dr. Chris Jantzen, que é realmente muito respeitado no meio jurídico e traz essas questões levantadas. Você que está agora, por exemplo, adquirindo a sua drive license, a tão sonhada drive license, tem que seguir esses conselhos do Dr. Chris. E nós que já temos a drive license por mais tempo, serve
para repensarmos a maneira como estamos dirigindo aqui no estado de Massachusetts para a nossa segurança e a segurança das outras pessoas. 617-755-0082 é o telefone do escritório do Dr. Chris Jantzen. Se não atenderem, deixe uma mensagem que vão te retornar nessa ligação e você vai estar realmente procurando um grande advogado no estado de Massachusetts. Chris Jantzen, thank you very much. Thank you. Pleasure to be on your show. Thank you.